Alguma vez você teve dificuldade em adquirir um prop, um figurino ou uma máscara para incrementar o seu personagem? Não sabia a quem recorrer? Descobria com a trágica informação que só importando? Bom, nesse programa tem alguém aqui que pode ser a solução do seu problema. Mas isso, depois da vinheta, vem comigo. Eu estou num cenário diferente, pois se Maomé não vai à montanha, a montanha vem até Maomé. E é o caso que aconteceu aqui. Eu tive que vir até aqui para poder conseguir essa entrevista com o meu excelentíssimo amigo, que já vou apresentá-lo. Eu disse no início, se você tem alguma dificuldade com figurino, um prop, ou até uma máscara de um personagem que você queira fazer, e não tem a quem recorrer, e descobre que é só importando, bom, acredito que eu possa ter a solução do seu problema. Mas antes de passar a peteca para o meu amigo aqui e ele fazer as considerações iniciais, eu vou pedir para você assinar o canal, ativar o sininho para as notificações e, se gostar, deixa aquele seu like maroto, que nos ajuda muito. E os comentários também são importantes. Então, aqui está meu amigo Rogério Fantin, eu de forma carinhosa eu chamo de Phantom, artista plástico. Phantom, obrigado por me receber na sua casa, apesar que foi difícil ter vindo aqui, porque você fala que está ocupado, e eu descobri que você não está ocupado. Eu sou um desocupado. Você é um desocupado, você só me enrolou porque ficou com medo de considerar essa entrevista, mas o seu dia chegou. Não tive como escapar. Não teve como escapar. Então, portanto, você quer fazer alguma consideração inicial? Mas veja bem, consideração inicial não é já entrar na sua história, calma. Tá, tô calmo. Tentando ficar calmo. Então diga, quer falar alguma coisa? Não, Fala na disso. verdade, sobre a montanha, o que ele quer dizer é que o negócio tá difícil mesmo, de eu conseguir conciliar com ele o tão grande momento, né, da gente conversar, falar dessas coisas. E ele acabou tendo que vir aqui mesmo. E tô já desde já te agradecendo por isso. Porra, Phantom, eu que agradeço a sua oportunidade. Então eu não tenho que ir lá. Brincadeira. Porque você não ia ter chance. É isso aí. Você não ia ter chance de escapar de mim. eu prefiro você no meu covil, né, meu? Do que eu lá no seu covil. O covil da serpente. É, então. Mas foi legal. Graças a Deus tá acontecendo. Então, meu amigo, você pode nos contar um pouco da sua história? Por que esse envolvimento como artista plástico? Você trabalhou com... Eu vou abrir. Se eu errar em algo, você tem toda a liberdade de chegar e me cortar. Sim. Grafite. Você faz isso também? Sim. Entra dentro dessa área? Sim. Confecção de máscaras, props, Sim. de séries e filmes. Como que você entrou nisso daí? Então, tentar fazer um resumo rápido da coisa. Meu pai, na verdade, era feirante. Eu comecei na feira, desde os 14 anos de idade. Eu comecei na feira, mas não era o que eu gostava. Eu já tinha essa veia artística, né? Eu achava naquela época que eu ia ser ilustrador. Era o que eu mais achava que tinha a ver comigo. E fui estudando, fazendo cursos para isso. Porém, também não deu nada muito certo, nem na feira e nem com a parte de ilustração. Aí começou a vir essa parte de computação gráfica também, que começou a mudar tudo, né? Tinha muita coisa pronta. Mas mesmo assim, fiz muitos trabalhos esporádicos assim para algumas empresas de desenho, né? Eu tenho um portfólio disso. Até que eu percebi que eu era chegado nessas coisas de ficção e gostava de transformar o desenho em 3D. Que é o que? É a escultura, né? Entraria no modo da escultura. Módulo escultura. Então, aí fazendo isso, aí eu procurei ver que nicho que eu poderia pegar. E aí eu cheguei à conclusão, como eu gostava de convenções, principalmente de Star Trek, eu vi que aqui no Brasil tinha essa falta. Enfim, comecei por aí e tô até hoje, de uma certa forma. Aí o grafite, como você falou também, fez parte da minha vida para mim tentar ganhar o pão de cada dia. E ganhei por um bom tempo também com o grafite. Então você uniu o útil ao agradável, a sua paixão pelo sci-fi com a profissão. Principalmente, não só uma maneira de ganhar o pão de cada dia, mas sempre que possível atender a essa necessidade que você, creio, percebeu. Indo nos eventos, onde... Cadê isso? Cadê aquilo que está faltando ali? Exatamente, Marcos.
eu acho até que você sentiu isso. Eu ia nos eventos, principalmente Star Trek, e não tinha o que comprar. E quando tinha uma peça rara, como por exemplo, hoje já está um pouco diferente, mas quando tinha um phaser, um único phaser para comprar lá alguma coisa, era um horror o preço e a condição de você ter aquilo. Um uniforme impossível, né? De qualidade pelo menos, né? As orelhas do Spock é uma dificuldade até hoje. Só tem, que eu sei, uma orelha de EVA que foi feita pelo filme JJ Abrams, lá foi feita uma orelha dessa, que na minha concepção é cara e muito mal feita. Assim, parece criança, né? Para criança usar. Então, por falta disso, eu tentei partir para uma área, como não sou costureiro, né? Então, partir para a área das máscaras, tentar fazer os aliens, os personagens mais assim que chamam a atenção. Inclusive, comecei com o Spock, tentar trazer para a nossa realidade essa possibilidade de você ser esse personagem através de uma máscara, através de uma prótese que eu falo, né? O que ocorre nas convenções, principalmente internacionais, é mais memorabilia. Sim. E um ou outro, creio que como você que leva a máscara, né? É isso, depois de um tempo começou a acontecer. Né? O cara leva lá o item lá, ele quer um mugato. Tá lá um gato lá. Na verdade o que você tá falando do lá dentro. Porque assim, tem pessoas que fazem o que eu faço, poucas no Brasil. Mas eles entram no lado comercial da coisa. Eles fazem por unidades, vendem prontas, é aquilo e aquilo mesmo. Entendeu? Eu não, eu parti pro nicho de cosplay, realismo. Correto. Então, como artista plástico, artesanalmente, nada produzido, eu não tenho série, empresa, em série, nada. É uma coisa, você me pede, é o seu projeto, você quer esse personagem, eu vou lá e vou criar pra você. Correto. Então, dentro disso, artesanalmente, eu faço uma máscara pra você. Muitas vezes até eu vou tirar a medida da sua cabeça, para que se torne o mais real possível você se apresentando como aquele personagem. Foi daí que veio crescendo esse meu caminho, entendeu? Esse galgado caminho das máscaras, do realismo. E é um caminho mais difícil, mas porém mais interessante. Convenções. Como é que funciona? Você recebe o convite para expor seu trabalho, monta... Eu vou dizer porque eu vejo muito isso. Monta a mesinha lá e vende. Você recebe muito convite nesse sentido? Não. Infelizmente aí tem duas coisas, né? Há poucos do que eu gosto, que é o Star Trek, e que eu comecei a fazer muitas máscaras em cima disso, porque é o que não tem, né? Exato. Hoje eu até tenho mais personagens de Star Trek, porque Discovery proporcionou mais essa variação. Mas assim, os fã-clubes eram poucos, fechados, e eu não sei o que acontece, que a comunicação, ou eu estava muito escondido, até hoje eu não compreendo o porquê disso. Mas não era chamado, eu tinha que muitas vezes pedir, conversar, ver como é que funcionava. E foram raras as vezes que eu participei. Participei de algumas, mas foram raras as vezes que isso aconteceu. Rola um jabá, nesse caso? Não, assim, comigo, não. Porque é o que eu tô falando, não foi uma coisa de frequência. Era muito esporádico, muitas vezes eu acabava nem indo. Pelo que eu sei, grandes eventos, até voltando de novo a Star Wars, por ser grande, rola um dinheiro para ser colocado a sua barraca, vamos dizer assim, o seu empreendimento lá para vender aquilo. Que eu acho até dentro disso aí normal, porque é um grande evento, você vai pôr camiseta, você vai pôr lá uns bonecos, umas almofadas, sabe lá o que mais. Eles usam muito importados também no Star Wars, tem uns caras que revendem nas lojas importados já, então compra o espaço, aluga o espaço para estar lá. Então aí já é algo comercial dentro do evento. Você vê muito isso aqui no Brasil na Comic Con mesmo. Exatamente. Que é o nosso maior evento. E tá lá os expositores, os estandes, mas não tá de graça. Não. Mas aí eu até concordo. É um grande evento que se paga. Correto. Ele é cobrado, ele se paga, então não é um movimento. Agora, você vai dizer a mesma coisa, você que acompanha os eventos de Star Trek, você vai dizer a mesma coisa desses outros eventos? Eu vou dizer pra você que... se você fala Harry Potter, bacana. Senhor dos Anéis, bacana. Não tem alien, né? Você vai um orc aqui, né? Uma maquiagem pra Hobbit ali. Mais seria as orelhas de elfo, o que mais você vende seria isso. Tem mais isso, mas bater como Star Wars e Star Trek que tem aliens. As variedades, né? E são grandes. São grandes. E conseguir isso. E eu também acredito que nesse nosso segmento é mais a vontade e o desejo do que o querer. O cara, creio que você vive isso. O cara te contata porque quer, mas depois acaba desistindo ou fica só na vontade mesmo, só fala com você, mas acaba às vezes até importando. Sim. E não valoriza
o trabalho do profissional O artista aqui no Brasil. nacional. Então, sobre isso que você está falando, poucas vezes aconteceram, mas eu vejo muito. Até tem os casos que acontecem, que às vezes o cara compra de fora uma máscara, mas acaba vindo depois num segundo momento comigo pedir para mim repintar a máscara porque está muito feia, muito mal feita, ou para dar um restart na máscara que ela já se rasga sozinho, ela não atende o que ele quer. Só que ele não consegue entender isso no primeiro momento, então ele prefere comprar lá fora. Acho que é um pouco vamos dizer, da criação, né? Da cabeça como foi formada. Então aí talvez não confiem tanto, né? Eu tento mostrar o meu trabalho o máximo possível. Eu tenho um Instagram, eu tenho um blog que mostra toda a maior parte do percurso dos meus trabalhos. Correto. Estou sempre aberto a responder. Todo mundo que pergunta como é o trabalho, o projeto, eu falo todas as etapas. Inclusive a pessoa acompanha normalmente para evitar esse tipo de coisa. E mesmo assim, algumas encrencas de vez em quando. Um fato recente. Um amigo em comum que tornou-se seu cliente, o Leonel. Alô, Leonel! Falando de você, hein? Ah, já sei quem é, agora sei quem é. Nós chamamos ele Capitão Rex. É. Que ele parece o Capitão Já Rex. sei quem é. Ele, certa feita, indo à casa dele, ele me mostrou uma máscara do Palpatine que a filha que mora no Texas mandou pra ele. Comprou lá, porque ele curte muito Star Wars. E quando eu vi a máscara, cabeça pequenininha... Isso que eu ia falar, ela é pequena, vem com capuz, né, de borracha. Capuz de borracha. Falei, isso aí não entra na sua Não cabeça, entra nem na cara. criança, As né? mãos eram enormes, É. tudo esquisito, Isso, né? tudo esquisito. Mas então, minha filha não entende nada, e comprou em mim e mandou um pra ele, né? Você, pô, mas... Aí ele viu a minha, que você fez. Sim. E ele adorou. Tanto que daí uma coisa liga a outra. Eu passo o contato do Fantin. Até aproveitando essa mesma máscara, na época quando me pediram a primeira vez, que não foi você, foi um outro cliente que pediu a primeira vez, você acha que foi o segundo que pegou Fui o a segundo, máscara, né? eu fui o Eu segundo. tinha acabado de fazer, você Fui pediu o pra mim. segundo. Porque os moldes ficam comigo, tá? O processo não parece, mas o processo para se tornar mais barato, você me pede uma máscara de um personagem que você quer fazer artesanalmente, eu vou lá, faço a escultura, faço o molde, que não existe até então esse personagem, né, fisicamente falando, e te entrego a máscara que você me pediu. Porém, o molde é meu, porque eu criei aquela escultura, é uma arte minha. Correto. Ah, mas você fala pra mim, eu quero esse molde pra mim, é só meu, exclusivo. Aí nós vamos conversar, você vai pagar pra levar esse molde embora. Porque eu também não vou ter mais acesso, Tem um nem custo. pra ter uma pra mim, guardar numa coleção especial minha, ou pra algum outro cliente que queira o mesmo personagem. Quer dizer, eu não vou ser idiota, né, nesse ponto, de fazer 10 vezes uma outra escultura, cobrar caro, por causa do processo das etapas, né? Eu consigo fazer mais barato e algum cosplay que queira esse personagem novamente, como foi o seu caso, você teve a segunda, né? São poucas unidades, mas são assim feitas pra pessoa em si mesmo, tanto que você mudou a cor, Sim. lembra? Isso é um outro toque muito interessante, porque eu dou essa liberdade do cara fazer o que ele quer. Esse do Imperador, né? Ele tem variações na própria franquia, né? Sim, sim. Então, tem ele mais rosado, tem ele mais branco, mais já acabadão. E você alterou numa dessas situações. E eu acho legal. E eu tenho condições de fazer essa possibilidade. Porque isso é interessante no trabalho dele, pessoal. Ele tá aberto ao diálogo. Ele não chega, é assim, ele busca referência e é assim que vai ser. Não. Sim. Ele tá aberto, Deixa ó, o aberto. que você achou disso, o que você achou daquilo. Posso mudar isso? Melhor, Posso chegar até aquele trabalho da máscara Klingon que também me fez com a pegada de Sim, com a abertura chinês. aqui e tudo. Sim. Cabelo branco. Tudo ele criou a partir da... Ele já tinha meio que o esboço, né? É. Já tinha Ele veio com a ideia diferente das outras. Ele abraçou a causa e me entregou um produto que me superou. Eu Assim. cheguei pra você e falei, ó, dentro do que você quer, a possibilidade é esta. Expliquei todas as etapas e falou, é o que eu quero. E a gente fez e ficou legal mesmo, né? Ficou legal, ficou diferente. Ficou muito bom. Eu nunca vou encontrar um negócio desse no Nenhum mercado. lugar. Nunca. Eu posso procurar, eu não vou, porque é exclusivo. Então fica um item exclusivo. E dito isso em item exclusivo, mesmo assim, o pessoal prefere, quando te contata, os personagens clássicos, como tem que ser, ou prefere outras variações do mesmo personagem. Por exemplo, em Star Trek Discovery temos um outro tipo de Klingon. O pessoal, alguém já te conta, eu quero esse Klingon ou ainda prefere o Klingon clássico? Exemplo. O que acontece muito foi uma boa pergunta. O que acontece muito, aconteceu especificamente com isso, porque assim, os caras naquela de querer ver, te joga muito indireta pra você fazer, né? Mas tipo, faz pra mim ver, não faz pra mim pagar, né? Aí você já tem aquele filtro. No caso dos Klingons, eu sou mais o clássico. E eu acredito, na minha experiência Star Trek, que venderia e vende mais o clássico.
nem que seja as suas testas, Certo. né? Das clássicas, ou uma máscara em si inteira do Klingon, como você comprou a sua. Você fez uma baseada no clássico. Agora esse novo é diferentão tudo, mas não agradou todo mundo. Então tem às vezes aqueles espertinhos que falam, Rogério, que você não faz isso aí novo, ou seria legal. Pra ele ver. Mas aí é onde que eu já não banco isso. Eu só bancaria se for do meu gosto pessoal. Correto. Então eu vou fazer pra mim, mostro, artesanal de novo, processo todo artesanal. Um caso igual a esse foi o do Saru. Saru. O Saru, quando saiu o primeiro ano da série, não tinha nem muita foto. Por isso que o meu Saru, vamos dizer que não é perfeito. Não existe perfeição, né? Não vou dizer que nada. Eu sempre falo que meus 90% é a minha perfeição. Acho que o resto a perfeição é de Deus. Correto. Então, quando eu fiz o Saru, era o começo da série. E eu empolgado com a série, empolgado com as coisas que poderiam vir. E realmente o Saru se destacou, né? Mesmo com tudo se destacou. O ator Doug Jones veio pro Brasil. Então, eu estava nessa e foi quando você apresentou o trabalho, né, pra Sim, ele, né? sim. Dessa máscara. Sim, ele gostou pra caramba lá. Quase assinou a minha máscara, Olha quase. É aí. que o cara do lado lá, o produtor dele lá, falou... É, Mas você fez o Saru, mas não, porque você não conhecia direito o personagem até então, tá? não, era zerado assim, eu não sabia nada. Mas então você foi levado ao nível da complexidade da máscara? Sim, Mas enfim, então, Phantom, como você estava dizendo, o cara quer comprar de você e ele quer o nível de perfeição porque ele vê na televisão, que hoje é tudo em alta definição, né? Exatamente. 4K e tudo mais, aquela baita resolução de imagem. Vem um making off que o cara senta na cadeira e joga tudo aquelas coisas na cara de lá. eu acho que tudo é assim. E faz assim, já sai pronto o negócio É. ali, né? Aí o ator vai falar, revela, eu fico 12 horas por dia pra fazer essa maquiagem sentado. Eu chego às 3 da manhã, E filma às 10. eu fico lá e durmo sentado lá, né? Tem toda essa dificuldade, mas o cara acha que é só sentar na cadeira, jogar e a ideia não é essa. Não, e o preço, né? Ele acha que tá tudo embutido naquela máscara que ele fica lá chavecando você. Eu gostaria que fosse, mas não tem como. E no Brasil a dificuldade é maior ainda. Muito maior. Você não tem os produtos que eles têm, você não tem uma loja onde você compra tudo. Fala, ó, quero isso para tirar molde, quero isso para... Aqui é uma coisa que você pega um segundo produto parecido para fazer e é caro. Por exemplo, envolve material dentário. Você vai em outras áreas buscar isso aí. Em material dentário, por exemplo, vamos supor, você compra 1 kg de resina para fazer um boneco, uma resina num lugar comum, você paga um preço X. Você vai comprar uma garrafinha de resina dentária, vê o preço Não, é absurdo. do dente. E é uma resina É praticamente igual. absurdo. Então, mas é dentário, né? Então você vai pagar o ouro ali naquele. Então, assim, Uma complicado. coisa é certa, se eu preciso de uma solução em máscara, é em você, é nesse cara que eu venho. Não conheço o outro. Pode ser que tenha outros por aí? Pode ser. Deve ter escondido Tinha uns por aí. 3, mas eles sumiram misteriosamente. Então, o que será que aconteceu? Não sei. Não sei, não sabemos. Então é a esse cara aqui que eu recorro. E se você também tem o mesmo problema que eu já tive, e agora o meu problema tornou-se uma solução ao conhecê-lo, tá aqui o Rogério Fantin para ajudar vocês, ok? Quer dizer algo mais, Phantom? O que eu tenho pra dizer, gente, aqui foi muita brincadeira no meio de tudo isso, até pra relaxar e tirar o estresse, né? Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. Ele pessoalmente ele me conhece, então ele entende melhor essa minha luta, que é mais uma luta do que, né? O Fantin ganha dinheiro, quem dera eu ganhasse dinheiro com isso. É mais amor envolvido do que o dinheiro em si, né? Mas assim, vou continuar fazendo. Agora por causa da pandemia, acho que tem que deixar esse recado. Infelizmente, tanto eu quanto a maioria dos meus clientes foram prejudicados, porque são da mesma área das convenções. Sim. De fora, BH, Minas Gerais, Amazonas, mandei máscara pra lá. Tem muita gente que quer fazer no YouTube ser um personagem. Já tem uma meia dúzia aí que eu fiz os personagens para eles usarem a máscara no YouTube, ser o personagem falando. Certo. Tem boneco que eu já fiz também, máscara de manipulação, que virou pastor. Ah, você fala como se fosse Eu também faço. marionete, Eu faço marionete pra como se fosse aquela de ventrilo? Muppets, né? E ventriloquia, exatamente. E um deles, eu recebi o vídeo depois, ele virou pastor. O boneco tá na igreja falando. Então assim, isso é muito legal, porém está difícil de prosseguir nesse caminho, infelizmente. Gostaria de estar em outro estágio já, porque eu também conheço muito dessa parte de maquiagem artística ou de cinema, né? Mas não tem pra onde você galgar além desse ponto, principalmente agora por causa Da pandemia. Porque toda e pequena produção que estava tentando se fazer, cortou-se. Mas eu vou. Desculpa que eu vou falar pra você. Mas a pandemia
ela chegou agora, entre aspas, né? O ano passado. É um ano e pouco. Mas essa situação de evento já estava acontecendo. Ninguém estava te procurando para fazer máscara. Não, aqui no Vamos ser Brasil, sinceros. Não, sim. Você é conhecido, muita gente conhece de longa data, eu não te conheço há tanto tempo assim, mas não estava tendo essa procura não. Na verdade, é o que eu comentei com você agora. Infelizmente é isso. Quem me conhece, são poucos os casos que me procuram para esse trabalho. Que respeitam, entendem como ele funciona. Agora, a maioria dos clientes que eu tenho não são quem me conhece. Me procuram, quando estão procurando algum trabalho e encontram pelo Google, chegam ao meu trabalho. Quer dizer, quando é casos mais específicos, um projeto mais diferenciado, acaba chegando no meu trabalho. Um dos casos, não vou citar o nome, mas desse grande evento que eu falei pra você, que a pessoa levava lá um monte de personagem alienígena no meio, que é um grande evento de mais de 1000 pessoas, ele falou que foi bem assim. Ele chegou, mandou os empregados dele lá, os que ajudavam ele lá, eu preciso de alguém que faça uma máscara assim, 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 procura pra mim, o melhor. Diz que procuraram no Google, e ele falou, Rogério, você foi o que eles encontraram pra mim, só chegou em você. E ele veio aqui pessoalmente na minha casa, encomendou várias máscaras, fez 2 anos comigo, ia ser o terceiro, pandemia também. Então, aí já é um caso de um cliente ali já fidelizado com você. Então, mas o que eu quero dizer? Quando ele procurou algo diferente, ele mandou uma equipe procurar no Google e graças a Deus... Seu nome apareceu no topo da pesquisa. Então, mas não é só o nome. Ele olhou, devem ter fuçado aí veio o Rogério Fantin, vamos ver o trabalho desse cara aí. Gostei do que eu tô vendo. É isso mesmo. Na comparação eu ganhei. Entendeu? Tá isso vendo? que eu quero dizer. Cara, é irônico falar isso daí, mas a verdade é essa. Quando você é conhecido, não amigo, como eu tenho você como amigo. Uhum. Mas a gente separa o profissional do amigo. Sim, isso já é uma ótima coisa. Eu sempre não gosto de misturar essas coisas aí. Mas quando isso vem, mistura, dá nisso. Conheço o cara, frequento a casa do cara, conheço o trabalho do cara, mas não compro do cara. Você vê comprou lá de fora. Vou comprar do Zezinho, da banana lá, o bananeiro lá que ele vai me vender, porque eu não compro do cara. Ah, não compro do cara por quê? Porque o trampo do cara é muito bom, porém eu não vou dar dinheiro pra ele não. Eu prefiro importar meio jegue vindo de fora lá, né? Meio jegue quer dizer uma coisa ruim vindo de fora do que comprar do cara. E não é que, até pra concluir, não é que o meu é o melhor. O meu é eu tento fazer que seja um dos melhores dentro do que nós estamos falando. Um artista plástico fazendo artesanalmente. Agora, competir com uma empresa lá dos Estados Unidos fica difícil. Mas eu tento me colocar num lugar próximo, né? Agora, nessa procura, como eu procurava, nós estávamos falando no começo dessa história, não tem muito onde você procurar. Mesmo as pessoas que eu te falei que fazem de modo que faz mais unidades para vender, por exemplo, coisas de Jornada das Estrelas, você não encontra lá. Você vai encontrar alguma coisa de super-herói, alguma coisa mais comum, mais atual aí que com a molecada. Mas alguma coisa que, por exemplo, uma orelha de Spock, se não for a minha, você não vai encontrar outra. Só essa de EVA que eu tô te falando. Quer dizer, as opções são muito poucas. E eu tentei agradar a mim e essas pessoas. Porém, é engraçado, é o que você falou. Poucas as pessoas que foram atrás disso de fato. Finalmente disso vai superar as expectativas dele. Mesmo ele fazendo uma pesquisa, mas a hora que ele pega o produto, a máscara em questão, nas mãos, ou ele acompanha o processo, vai falar, nossa, superou. Ele acaba tendo um certo carinho pela máscara, isso que é legal. E eu não tô pagando caro, muita grana por um inferior importado, que é isso mesmo. Porém, o cara tá me entregando algo que supera a minha expectativa. E é isso que eu quero. Tem muitos casos, acho que até aconteceu com você, e outros casos, mais Star Wars, as máscaras que eu fiz, que os caras, eu fiz da Darth Maul, fiz algumas assim, pra um cara. E ele me mandou depois o print do que os caras da própria turma falou, eles estavam perguntando se aquilo era maquiagem. Tá vendo? Então, essa é a diferença. Eu quero que a minha máscara, quando você coloque, não que ela vai ser, eu vou conseguir isso sempre, isso depende muito do personagem, né? Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Mas o meu objetivo sempre é que você, quando você coloca aquela máscara, você seja o personagem. Se torne o personagem. O mais real possível, entendeu? É isso o meu objetivo final. Então todo mundo chega até mim, com muito gosto, tentando entregar isso pra pessoa, entendeu? Pessoal, se você chegou até aqui, nesse papo, mais entre amigos do que qualquer outra coisa. Sim. Só faltou um café, mas tá tudo certo. E não se inscreveu, agora é a hora. Inscrever, deixar o seu joinha. Com certeza. E ajuda o canal a subir. Ativar o sininho, né, Fantinho? Sim, senão também você não recebe, porque o YouTube tá meio complicado com essas coisas, né? Tá meio... Mas a gente faz porque a gente gosta, né? Exatamente. A gente faz porque a gente gosta, porque é a oportunidade de bater um papo com um amigo
papo agradável, Cada, não é pra alma, qualquer um. cada alma capturada é uma alma salva. Eu não vou usar nenhuma outra expressão aqui. Fantin, então é isso aí. Obrigado pela oportunidade, né? Já que tive que vir até você. Não dá pra você cortar essa parte? Não, Vai ficar ruim eu pra mim. tinha que vir até você mesmo. Eu tinha que Ah, fazer... mas ganhou um bolinho aí, tá de bom tamanho. Um bolo, como é que é? César, não sei o que lá. Eu vou dizer que isso aí é meio que arrependimento. Culpa. Na verdade, nem culpa, É. viu? Meio isso. Tudo bem. Mas pessoal, esse foi o papo então. Tá aqui, vou deixar na descrição aqui o contato do meu amigo, Sim. o Jairo Fantin. Se você tiver alguma dificuldade então em encontrar aquela máscara específica, tá aqui o cara que pode te salvar, ok? Se Deus quiser. Olha, gente, eu trabalho com máscaras. Devido ao tempo que eu já trabalhei, eu tenho alguns moldes prontos de alguns personagens. Como foi o caso dele, eu já tinha feito com um outro cliente do Imperador Palpatine. E há projetos do zero que eu faço para você, algum grupo de teatro, Legal. né, um youtuber que queira, essas pessoas criativas, né, que querem criar alguma coisa diferente, sair fora do comum, é aí que a gente conversa, é aí que pode me procurar que a gente chega em alguma coisa. Então é isso aí, Fantin. Recado dado. Até um próximo programa, pessoal. Valeu, Gente, obrigado, até a valeu, próxima. valeu. Porque depois eu vou tirar o som. Por exemplo, ó, você vê aqui ó, o Linux, é o mais moderno que eu fiz, você vê? Vê? Vou mostrar uma imagem aqui, você pode mostrar. Linux porque ele é um sistema operacional? É um nome desse porra, né? É um sistema operacional. Eu pus até dente dele, o dente que eu dei pra você de Klingon. Olha lá. Você deixou o destaque aí. Ele tem um dente quando ele fala, eu vi depois, só que tá o dente do cara, né? Elo perdido, o destaque. Eu pintei a primeira vez ele de azul, que quando ele apareceu na televisão com a luz azul, achei que ele era meio roxo. E na verdade ele é mais da cinza, mais tipo cor de lagarto. É isso. Entendeu? Pode pôr meio rápido também assim, ó. Ninguém vai perceber a diferença. Né? Os ETs. Tipo. Coisa feia.